Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Esse programa que é o programa de número 22, em que a gente vai comentar aquilo que houve de mais importante na área tributária no mês de outubro de 2020. E mais uma vez eu conto com a presença ilustre aqui de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez para a gravação de mais um programa. Nossa pauta hoje está recheada de matéria importante e vamos que vamos porque temos muitas discussões hoje. É isso mesmo, Gustavo. Vamos lá, Alexandre, que hoje o dia promete. É isso, e a gente vai começar com o nosso giro de notícias na seção GT News e é com você, Aline. A Receita Federal do Brasil facilitou o preenchimento da DCTF Web e promove uma maior simplificação tributária. A Receita Federal do Brasil, com o objetivo de simplificar o procedimento de vinculação das compensações e facilitar a emissão de DAF, considerando os valores a serem compensados, promoveu alterações na DCTF Web a partir da integração com o Perdicomp Web. Olha, Aline, eu acho que essa modificação promovida pela Receita Federal do Brasil ela é muito interessante, porque através do Perdicomp Web o contribuinte ele poderia fazer compensação de créditos tributários. E através da DCTF Web, ele faz a confissão de dívidas previdenciárias, de débitos previdenciários. E como é que funcionava na prática antes dessa simplificação? Quando o contribuinte ele declarava na Perdicomp Web e transmitia uma DECOMP, que é uma declaração de compensação, ele fazia aquela compensação e precisava manualmente retificar a DCTF Web para depois gerar o DARF previdenciário para recolhimento do INSS, tudo isso manualmente. Com essa simplificação, a partir de apenas um clique dentro da DCTF Web, na opção lá de importar dados ou então abater DECOMP, todo o sistema ele já faz a importação dos dados da Perdicomp Web diretamente para a DCTF Web, faz a retificação e já gera o DARF com esse abatimento. Ou seja, para o contribuinte, realmente uma simplificação muito boa, porque não corre mais o risco de, nessa retificação manual, ele errar algum dado. Como aquilo já vai importar diretamente da Perdicomp Web, é um facilitador e evita aquela margem de erros nessa retificação manual. Pois é, Gustavo, uma boa notícia aí para o contribuinte, viu? O Ministério da Economia lança perguntas e respostas sobre os principais pontos da primeira etapa da reforma tributária. O Ministério da Economia lançou uma publicação no formato Perguntas e Respostas com a explicação dos principais pontos da primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal. É o projeto de lei número 3.887 de 2020. Olha aqui, Aline, a gente precisa estar atento para o seguinte fato. O Perguntas e Respostas que o governo está lançando, ele não diz respeito à reforma tributária mais importante que está sendo discutida no Congresso, mas apenas a proposta do governo federal, que envolve a consolidação apenas de 5 contribuições. Basicamente, PIS e COFINS em duas modalidades, PIS e COFINS sobre receita e PIS e COFINS sobre importação. E também o PIS sobre a folha de salários. E aí, quando a gente analisa o teor do Perguntas e Respostas, a gente percebe que essa reforma, essa consolidação das 5 contribuições em uma só, não representa nada de muito significativo. Então alguém pode ir para esse Perguntas e Respostas na expectativa de ver algo muito amplo sobre a reforma tributária, mas lá o governo se limitou apenas a essa consolidação de algumas contribuições que tem basicamente os mesmos nomes, ou seja, a consolidação de PIS e COFINS de uma maneira geral. Inclusive, Alexandre, nesse Perguntas e Respostas eu estava dando uma analisada e ali tem uma pergunta curiosa porque revela uma deficiência de nossa legislação. Lá, eu acho que, salvo engano, na pergunta número 13, eles perguntam o seguinte: as discussões sobre o conceito de serviço são relevantes para a aplicação da CBS? E eles falam que não existe uma definição de serviço e que estão esperando manifestações do STF para que se tenha uma definição do que é serviço, principalmente para aplicação na importação de serviços do exterior. Ou seja, uma discussão que a gente já vem travando há muito tempo quando discutimos aspectos relacionados ao ISS, que essa falta de definição do que é serviço dificulta muito a nossa interpretação da legislação tributária. E nesse Perguntas e Respostas eles evidenciam esse erro, essa omissão legislativa ao dizer que realmente é um conceito importante, que ele não existe e que estão aí esperando que o STF traga essa definição para que eles incorporem isso nessa reforma tributária.
A nova lei do ISS é questionada no Supremo. A Lei Complementar número 175 de 2020, que alterou o local de incidência do ISS para alguns serviços da Lei Complementar 116 de 2003, já foi questionada no Supremo Tribunal Federal. O pedido é para que, mesmo com a edição da nova lei, seja mantida a liminar concedida pelo STF, que suspendeu dispositivos da Lei Complementar número 157 de 2016 relativos ao local de incidência do ISS. Há poucos dias a gente fez inclusive uma aula ao vivo, Gustavo, para os alunos do curso online, tanto de retenção de ISS quanto o curso especialista em retenções tributárias, acerca da Lei Complementar 175 de 2020. E dá para perceber que, embora ela tenha vindo para sanar várias dúvidas deixadas pela Lei Complementar 157, ainda tem muita matéria para se discutir, né? Olha, Alexandre, realmente muito interessante. E olha o que aconteceu. A Lei Complementar 157 de 2016, quando ela foi publicada, gerou uma série de discussões que fizeram com que o STF se manifestasse, declarando a suspensão de alguns dispositivos dessa Lei Complementar 157. E agora, em 2020, a Lei Complementar 175, teoricamente, veio para sanar esses pontos, né, de conflito que foram instaurados quando da publicação da Lei Complementar 157 e que foram alvo de manifestação do STF. O que as entidades estão alegando é que essa Lei Complementar 175 não resolveu os problemas da Lei Complementar 157 e por isso essa liminar do STF deve ser mantida. Ou seja, é capaz de a gente ver uma tentativa de mudança quase 4 anos depois ser totalmente ineficaz se o STF realmente entender que essa Lei Complementar 175 não resolveu os problemas que foram levantados lá em 2016. Então, sem sombra de dúvidas, é um cenário ainda muito nebuloso e que a gente não tem muitas definições. O STF começou o julgamento sobre a tributação por ICMS em comércio eletrônico. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS no comércio eletrônico é constitucional. O ministro relator, Marco Aurélio de Mello, votou de modo favorável às empresas ao exigir lei complementar como condição para os estados poderem cobrar esse adicional do imposto estadual. Logo após o voto, o julgamento foi suspenso por perdido de vista do ministro Dias Toffoli. Vamos lembrar, Aline, que essa é a discussão que envolve a emenda constitucional número 87 de 2015 e a gente já falou aqui em outros programas e até tem vídeo gravado no Foco Tributário explicando que houve a concessão de uma liminar para que essa diferença de alíquota não seja cobrada das empresas do Simples Nacional que vendem para outros estados. A questão aqui é que as empresas não optantes do Simples estão alegando que a ausência de uma lei complementar para regulamentar essa cobrança é causa também de declarar a inconstitucionalidade da exigência. Isso porque logo depois que a emenda constitucional foi publicada lá em 2015, o CONFAZ editou o convênio número 93 e através desse convênio é que está sendo imposta a cobrança aos contribuintes que fazem vendas via comércio eletrônico e também vendas através de outros meios, vendas interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS. O que a gente percebe é que há uma violação muito clara daquilo que prevê a Constituição, porque a Constituição determina que realmente essas exigências tributárias elas constem de uma lei complementar. E como aqui a gente está falando de uma exigência nova instituída pela Emenda Constitucional 87, me parece muito razoável essa tese e se ela prosperar, os estados vão ter um impacto muito grande em sua arrecadação, até porque vão ter que devolver também alguns bilhões de reais que foram recolhidos a esse título. E uma outra dúvida, Alexandre, que surgiu nessa discussão é se essas leis ordinárias que os estados publicaram permitindo essa alíquota diferencial, se elas precisariam ser recriadas depois da lei complementar ou se uma vez editada essa lei complementar regulamentando a matéria, essas leis ordinárias passariam a ser sanadas. Elas permaneceriam vigentes com os efeitos a partir daquele momento. É uma discussão aí para aqueles que lidam com a matéria terem que verificar exatamente se a lei complementar ela revoga aquelas leis ordinárias ou se elas passam a ganhar uma roupagem de validade depois dessa lei complementar e que eu acho que essa lei complementar realmente precisa ser editada.
Proposta recria dedução do imposto de renda para contribuição patronal por empregado doméstico. O projeto de lei 2204 de 2020 da Câmara dos Deputados permite que o empregador doméstico deduza do imposto de renda devido na declaração anual o valor recolhido à Previdência Social a título de contribuição previdenciária patronal relativa ao empregado. Aline, a gente até já comentou tempos atrás a respeito da extinção desse direito, porque essa possibilidade de deduzir do imposto de renda da pessoa física a contribuição para o INSS que ela paga sobre um empregado doméstico vigorou entre 2006 e 2018. Então, a última declaração em que os contribuintes puderam abater esse valor foi a declaração de 2019 relativa ao ano calendário de 2018. No ano passado, isso já não foi possível e a gente tem agora a tentativa do Congresso de restabelecer isso como uma forma de incentivar a formalização das relações de emprego com empregados domésticos. A gente acha bastante justo, mas ainda é um projeto, tem que aguardar o trâmite no Congresso Nacional. Vamos para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de outubro de 2020. A primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 116, de 28 de setembro de 2020. Nessa solução de consulta COSIT, a Receita Federal do Brasil dispõe sobre a inaplicabilidade da responsabilidade solidária do contratante e a retenção previdenciária da contratação por órgão público da administração direta, autarquia ou fundação de direito público de obras de construção civil sobre o regime de empreitada total. Olha, Aline, essa solução de consulta ela é interessante porque ela versa sobre o artigo 149, inciso 2º da IN 971 de 2009. E lá está dito que na contratação de obra de construção civil por empreitada total, o tomador ele tem a faculdade de não fazer a retenção, mas se ele não fizer a retenção, surge a solidariedade, ou seja, ele poderia ou não fazer a retenção, mas se ele não fizer, ele vira solidário com o prestador daquela obrigação. Mas o que muitos confundem é que acha que isso também se aplica para os órgãos, autarquias e fundações de direito público. E isso porque eles desconhecem que poucos incisos depois, lá no inciso 7º desse mesmo artigo, consta uma dispensa de retenção na contratação de obra de construção civil, seja por empreitada total ou parcial, quando o tomador é órgão, autarquia ou fundação. Ou seja, aquela regra mais específica deve prevalecer quanto à mais genérica. É por isso que a Receita Federal do Brasil, de forma acertada, disse aqui que essa solidariedade ela não se aplica para os órgãos, autarquias e fundações de direito público, já que para esses perfis de tomador, a retenção ela estará dispensada na contratação de obra de construção civil, seja empreitada total, seja empreitada parcial. O que eu acho interessante aí, Gustavo, é que lá nos idos de 2007, quando eu já ministrava curso sobre essa matéria, saiu o parecer da AGU número 55 de 2006, determinando que, a partir de então, a administração pública se ajustasse a esse entendimento. E por isso, na época, a Instrução Normativa número 3 de 2005 da SRP foi alterada. Depois veio a IN 971 com esse artigo 149, refletindo o entendimento do parecer. Mas de lá para cá, são 13, quase 14 anos que a gente teve essa mudança. E até hoje a gente encontra órgãos públicos que ficam inseguros quanto a dispensar a retenção nas obras de construção civil. E a gente vê também, lamentavelmente, muitas construtoras que executam obras para quem é órgão público e que também desconhece esse direito, o direito de não sofrerem a retenção na fonte. E às vezes são construtoras que têm um crédito a compensar de INSS de outras obras que poderia ser aproveitado, mas ela continua sofrendo retenção por desconhecimento dessa norma específica. E algo que, se pairasse alguma dúvida, a gente podia dizer que as dúvidas estariam encerradas agora com essa solução de consulta. Mas como você frisou, essa não é a primeira. A gente já teve várias soluções de consulta falando a mesma coisa, ou seja, batendo no mesmo prego. É um absurdo que muita gente até hoje não tenha assimilado uma questão tão simples como essa. É verdade, e aqui eu acho que a gente precisa só lembrar e reforçar para o pessoal que quando a gente fala de obra de construção civil, a gente está se referindo àquilo que o anexo 7º da IN 971 de 2009 classificou como obra.
A gente não está falando aqui de obra de construção civil como qualquer atividade de construção civil, até porque os órgãos, autarquias e fundações, se contratarem aquilo que o anexo 7º define como serviço de construção civil, a retenção seria devida. Essa dispensa é específica para aquilo que aquele anexo determinou que é obra. Uma confusão, Alexandre, que muitos cometem e precisa ser pontuado aqui para evitar esse tipo de equívoco. Exatamente. E se você tiver dúvidas sobre aquilo que Gustavo acabou de pontuar, vai lá no nosso canal, no Foco Tributário, no YouTube, procura vídeos em que a gente fala sobre essa distinção entre obras e serviços de construção civil para efeito do INSS. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 125, de 29 de setembro de 2020. Essa solução de consulta dispõe acerca da contribuição previdenciária sobre a receita de comercialização da produção rural, em que o órgão público se caracteriza como adquirente da produção rural, cabendo-lhe recolher a contribuição previdenciária. Esse é um caso interessante porque trata-se de um município que instituiu um benefício diferente, pelo menos que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Vale Feira. O município, então, concedendo para os seus servidores um Vale Feira. Esses servidores vão até a feira da cidade, adquirem os produtos para o seu consumo pessoal, mas quem vai pagar por isso como benefício pago aos servidores é o município. E aí os órgãos municipais, nesse caso da consulta, inclusive é a Câmara de Vereadores do município, têm que proceder à retenção do INSS na aquisição de produção de produtores rurais, conforme está previsto lá na legislação. E aqui a Receita me pareceu coerente na medida em que ela entende que quem está adquirindo é o município, embora seja em favor dos seus servidores. Mas trata-se aí de um benefício instituído através da legislação do município. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 129, de 2 de outubro de 2020. Essa solução de consulta dispõe sobre a incidência da contribuição previdenciária patronal a cargo do município concedente de Bolsa Atleta, que depende da caracterização ou não de prestação de serviço, que é um dos elementos do fato gerador da contribuição. Nesse caso, Alexandre, eu não sei se você concorda, mas me parece que a Receita, mais uma vez, ela fica em cima do muro. Ela fala que teria a necessidade da contribuição patronal se houver caracterizada essa relação de prestação de serviço. E se não tiver, não teria. Ou seja, é como se estivesse dizendo, analise o caso concreto e veja se você precisa ou não recolher a CPP, nesses casos de concessão de Bolsa Atleta. Mais uma vez, a Receita em cima do muro, sem dizer exatamente como devemos proceder. Exato, inclusive um caso em que essa bolsa ela foi instituída através de normas municipais e a Receita poderia interpretar e dar o seu veredito, mas ao invés de ela dar a interpretação, ela simplesmente devolve a bola para o contribuinte e diz que o contribuinte deve interpretar considerando as características do caso concreto. O que a gente pode lembrar aqui é que em relação à tributação de bolsa de uma maneira geral, existe muita controvérsia. Por quê? Porque bolsa é uma expressão utilizada para identificar diversos tipos de remuneração. Então, assim como tem bolsa de atleta, tem bolsa de professor do Pronatec, existe bolsa de residente na área de saúde, inclusive residente médico. E para cada uma dessas bolsas a gente tem várias confusões, não só em relação ao INSS, como também em relação ao imposto de renda. Então é natural que haja controvérsia e o município aqui que foi buscar segurança jurídica através de uma consulta formal recebeu de volta a mesma dúvida embrulhada para que o município interprete e faça conforme julgue ser correto. A outra norma é a Portaria PGFN número 21.562, de 30 de setembro de 2020. Essa portaria instituiu o Programa de Retomada Fiscal, iniciativa que consolida diferentes ações com o objetivo de auxiliar os devedores na regularização de débitos inscritos na dívida ativa da União, em razão da pandemia causada pela Covid-19. Olha, a gente vê essa medida como uma medida importante que o governo está adotando, com o objetivo principalmente de viabilizar a continuidade de algumas empresas, inclusive de empresas que dependem de comprovação da sua regularidade fiscal para permanecer funcionando. Então a gente vê o governo ali permitindo, por exemplo, a prorrogação da regularidade fiscal de empresas que já não conseguem renovar suas certidões negativas, a suspensão, por exemplo, do registro de informações no CADIM
porque às vezes uma empresa que fica com débito tributário que é inscrito em dívida ativa, ao ser inscrita também no CADIM, ela fica impossibilitada de contratar empréstimos com bancos oficiais federais. Então, de uma maneira geral, o governo está flexibilizando uma série de normas que permitem às empresas atravessar esse período mais crítico da crise pós-pandemia. E a gente acredita que isso é salutar, é importante, mas que talvez não seja suficiente. É apenas uma das medidas que, juntamente com outras de natureza não tributária, devem ser adotadas pelo governo para tentar salvar o maior número de empresas que for possível. E com essa nossa próxima norma, nós vamos voltar a um dos assuntos mais comentados desse podcast. É a portaria conjunta da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, número 76, de 22 de outubro de 2020. Essa norma ela revogou outras duas portarias, promovendo novas diretrizes e alterações no prazo de transmissão do E-Social. Vamos ligar o alerta do Guinness Book, o assunto que mais sofreu alteração no menor período de tempo, porque eu acho que desde o nosso primeiro programa a gente vem falando de mudanças que ocorreram no E-Social e na FD-Reinf. Eu acho que a gente está aí caminhando para um recorde. Então, pode parecer brincadeira, mas antes da gente começar essas discussões eu precisava fazer essa ressalva, porque eu já acho que a gente vai comentar aqui, correndo o risco de no próximo programa talvez a gente trazer uma outra novidade sobre esse assunto. Exatamente, Gustavo. E quando a gente olha para essa portaria, a gente vê o cronograma aí que foi redefinido, a gente fica na dúvida se quando chegar próximo dessas datas, se isso realmente vai ser mantido ou vai ser objeto de mais um adiamento. A gente já perdeu as contas de quantos adiamentos ocorreram. Agora, das alterações que a gente vê nessa última portaria, eu dou destaque aqui principalmente para a consolidação dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais que estavam separados nos 4º, 5º e 6º grupos e que agora todos fazem parte do 4º grupo, com início de transmissão dos eventos periódicos do E-Social previsto para abril de 2021. Não é isso mesmo? Na verdade, eu acho que é abril de 2022. 2022, exatamente. Em 2021, a gente ficou com a definição do início de transmissão dos eventos periódicos do E-Social para o 3º grupo, que engloba ali empresas optantes do Simples Nacional, entidades do Sistema S. Essas começam em 2021. Mas essa mudança que unificou todos os órgãos públicos dentro do 4º grupo, salvo engano, é 2022. É isso mesmo. E em relação a essa alteração, para quem era empresa do Simples, a gente percebeu outra coisa. Na portaria anterior, ia haver uma migração gradativa, a depender do número final do CNPJ. As empresas do 3º grupo, elas entrariam em setembro, outubro e novembro na obrigatoriedade de transmitir o E-Social mensalmente. E agora está todo mundo consolidado para começar a transmissão em maio de 2021. Isso, Acertei? exatamente. É maio de 2021 e o 4º grupo, abril de 2022. Abril de 2022. Então a gente quer destacar para você que é empresa que ainda não faz parte do 1º e do 2º grupo, que a gente está aqui dando um realce no início da obrigatoriedade da transmissão dos eventos periódicos. Por quê? São os eventos mais importantes. É a transmissão da folha de pagamentos mensal, que as empresas vão ter que começar ou em maio de 2021 ou em abril de 2022, dependendo se você é do 3º ou do 4º grupo. E aí tem uma dúvida interessante que chegou há uns dias atrás, através das redes sociais do Foco Tributário, é sobre a possibilidade de uma empresa não ser do Simples e ela está na obrigatoriedade de entrar no E-Social nesse 3º grupo. E isso é perfeitamente possível, como por exemplo o caso de uma empresa que é do lucro presumido, mas que lá em 2016 ela não era do lucro presumido, ela era uma empresa do Simples ou simplesmente ela foi constituída posteriormente a essa data. São empresas que vão começar também a transmissão do E-Social mensalmente a partir de maio de 2021. E eu não sei se você tem algum outro destaque, Gustavo. Olha, só relembrando que provavelmente os prazos da EFD-Reinf de transmissão dos eventos periódicos da EFD-Reinf vão ficar sincronizados com esses novos prazos do E-Social, mas a gente precisa de uma regulamentação específica para isso. Exatamente. E essa observação que o Gustavo está fazendo é muito importante, porque sempre a gente assistiu isso, a FD-Reinf começando junto com o envio mensal do E-Social. Então, o que tudo indica,
uma instrução normativa da Receita Federal virá em breve para a gente poder novamente comentar esse assunto aqui no próximo GTcast. Uma coisa que eu tenho percebido, Alexandre, é que eles têm demorado um pouquinho mais para ajustar o cronograma da FD-Reinf. Não sei se eles já estavam prevendo que ia ter outra mudança no E-Social, eles deram uma segurada e não ficaram fazendo várias alterações nos 2 cronogramas. Então, algo que eu percebi é que eles estão segurando um pouquinho mais, talvez para algo mais definitivo no E-Social. É verdade, Aline. Pode ser que eles estejam aguardando se confirmar o que foi previsto agora para editar uma instrução normativa que venha a alterar a IN 1701, se eu não me engano, que é a IN que estabelece o cronograma da FD-Reinf. A próxima portaria também é nesse sentido do E-Social, que foi a portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Receita Federal do Brasil, número 77, de 22 de outubro de 2020. Essa portaria ela aprovou a versão S1.0 RC do layout do E-Social. O desenvolvimento do E-Social simplificado entrará em operação a partir do ano que vem, dando prazo para as empresas se adaptarem às mudanças. O novo sistema, que segue premissas de modernização, simplificação e respeito aos investimentos já feitos pelas empresas e profissionais. Olha, vem uma série de mudanças com essa simplificação e eu acho isso interessante. Havia um grande número de campos dentro do layout que muitas vezes ou seriam repetitivos ou não teriam muita relevância, e houve realmente um grande número, uma expressiva redução desse número de eventos e de campos que saíram do E-Social. Eu acho essa iniciativa muito positiva e vai facilitar bastante a vida daqueles que lidam com essa matéria. Exato, e uma das alterações que a gente dá destaque nesse modelo simplificado é que, diferentemente do modelo mais complexo, algumas falhas ou possíveis falhas na prestação de informações vão gerar alertas, mas não vão impedir a transmissão do arquivo. Ou seja, se aquela informação ela foi encaminhada de maneira equivocada e a Receita Federal ou a Secretaria de Previdência e Trabalho identifica que há uma possível irregularidade, ela vai fazer a apuração posterior e não impedir que aquele arquivo seja transmitido, já presumindo que há algum tipo de equívoco. Agora, um outro destaque é para a questão da utilização do CPF em substituição à questão do INSS, Gustavo. Exatamente, Alexandre. O CPF ele vai ser utilizado como identificação única do trabalhador e aí vão se excluir aqueles campos onde se preenchia o NIS, por exemplo, do trabalhador. Então o CPF agora ele vai ser utilizado. E eu fico lembrando, inclusive, do caso do MEI, que a gente vai ter uma situação interessante. Para aquelas hipóteses em que tem incidência de patronal na contratação de MEI, que a gente sempre bate na tecla que é necessário obter os dados dele enquanto contribuinte individual, agora com esse modelo simplificado só vai precisar dos dados dele enquanto pessoa física, apenas do CPF dele enquanto pessoa física, para poder identificá-lo no E-Social. E o outro detalhe que eu percebo é que o governo, apesar de estar trazendo essa inovação, ele não vai obrigar as empresas que têm um sistema mais complexo, mais completo, baseado no layout anterior, a migrar obrigatoriamente para esse mais simplificado. Ele está respeitando todo o investimento que foi feito no desenvolvimento dos sistemas. Agora, que muito dinheiro foi gasto nesse desenvolvimento e que poderia ser poupado, sem dúvida nenhuma. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que vão parar um pouco de mexer no seu sistema do E-Social até que haja uma definição maior para evitar esse tipo de problema, Alexandre, de se gastar um valor muito grande para algo que depois vai mudar ou vai ser simplificado, vai mudar a estrutura. Então eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Eu vou preferir esperar um pouco, uma definição maior quanto a esse assunto, quanto a essas mudanças, para que aí sim eu possa investir recursos na criação do meu sistema que vai emitir esses recursos do E-Social. Então você que está segurando aí para fazer essa atualização, fica de olho no nosso GTcast, que a gente vai ter novidades sempre sobre esse assunto. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de Olho nos Tribunais. Uma rede de supermercados conseguiu afastar a exigência do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS-ST. A segunda vara de Osasco, em São Paulo, reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do PIS e da COFINS com a inclusão do ICMS-ST em sua base de cálculo. A magistrada concedeu segurança a uma rede de supermercados, declarando ainda o direito à compensação.
Olha, essa é mais uma daquelas teses filhotes que a gente tanto tem comentado e talvez, Gustavo, junto com o adiamento de E-Social, seja o tema mais batido aqui nos nossos programas. Isso porque a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS fez surgir uma série de outras teses, embora essa daqui a gente possa dizer talvez seja não uma tese filhote, mas uma tese irmã, porque ao excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, falando aí do ICMS normal, o ICMS conta corrente, aquele que envolve a apuração de créditos e débitos, a gente está falando da tese que já está praticamente sepultada no STF, aguardando apenas o julgamento lá dos embargos de declaração. Agora, o ICMS-ST, substituição tributária, é aquele que a empresa está pleiteando através dessas ações excluir, porque ela paga não quando ela vende, mas ela paga quando ela compra produtos. Então, alguns supermercados, como é o caso aqui dessa notícia, eles pagam ICMS-ST embutido na compra para a indústria ou distribuidor daquele produto. Esse ICMS ele substitui aquele que o supermercado pagaria na venda. Então, me parece muito razoável que esse ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Aí a gente volta àquela velha discussão, qual ICMS ia ser excluído? O ICMS-ST precisaria de algum ajuste para ser excluído ou não? Em parte, essas ações provavelmente vão esclarecer também esse ponto. Decisões autorizam excluir PIS e COFINS da própria base de cálculo. Pelo menos 3 empresas obtiveram recentemente autorização de tribunais regionais federais para excluir o PIS e a COFINS das próprias bases de cálculo. Uma delas no TRF da terceira região, que é em São Paulo e Mato Grosso do Sul, e as outras 2 no TRF da segunda região, que é no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Advogados dizem que essas decisões podem sinalizar o começo de uma mudança jurisprudencial. Talvez aqui, Alexandre, aí sim a gente esteja diante de uma tese filhote, como você disse, a que a gente acabou de comentar como uma tese irmã. Essa aqui é uma tese filhote, que a gente já havia comentado há algum tempo, com aquela decisão de possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, várias outras começaram a surgir, inclusive essa de excluir o PIS e a COFINS da própria base de cálculo do PIS e da COFINS. A pergunta é, se todas essas teses forem aceitas, como é que vai ficar a apuração desses tributos? Talvez seja algo impossível do ponto de vista operacional. Exatamente. Talvez o STF, na hora de julgar essas teses filhotes, deve contratar um matemático com doutorado ou pós-doutorado na matéria para ele conseguir, ao final, criar uma fórmula que seja exequível, que as empresas consigam aplicar para apurar os seus tributos. Porque excluindo PIS e COFINS da sua própria base, excluindo ICMS da base do PIS e COFINS e tantos outros tributos como está se pleiteando por aí, eu vejo que o cálculo vai ficar absolutamente inviável. A ADI sobre INSS no salário maternidade é extinta. Em razão do julgamento do recurso extraordinário 576-967 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em que ficou reconhecida a tese sobre a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade, o STF julgou prejudicada a apreciação da ação direta de inconstitucionalidade 5626. Deste modo, a ADI teve seu trânsito em julgado no dia 27 de outubro de 2020. Essa decisão do STF é coerente com aquela outra que a gente noticiou aqui, salvo engano, no GTcast, em que a gente comentou aquilo que foi notícia no mês de agosto, agora de 2020. E essa ação declaratória de inconstitucionalidade, ou ação direta, de inconstitucionalidade, já tinha até parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela declaração de inconstitucionalidade. O que me surpreendeu ali foi que a ADI ela não foi decidida antes daquele recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário que a gente noticiou aqui há pouco tempo foi decidido primeiro e com a decisão que foi transitada em julgado ali, a gente teve, inclusive, o prejuízo a essa discussão. Mas eu quero aproveitar aqui e fazer um parênteses, porque quando nós demos aquela notícia, eu recebi um contato do professor Paulo Gomes, que é um parceiro aqui da Open já de longa data, e ele advertindo sobre um pequeno aspecto que a gente precisa passar para os nossos ouvintes. É que o trânsito em julgado da decisão lá no recurso extraordinário
e a edição do ato declaratório da Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai estender os efeitos para todos os contribuintes, não tem prazo para acontecer. É algo que pode demorar e, enquanto isso não acontece, os contribuintes que têm aí salário e maternidade pago num período que está próximo do limite da prescrição, que é de 5 anos, para esses é conveniente ajuizar uma ação. Para aqueles que tiveram eventos de salário e maternidade há menos tempo, os últimos eventos datam aí de 2, 3 anos, vale a pena ainda aguardar a edição desse ato declaratório da Procuradoria para evitar o ajuizamento de uma ação. De qualquer sorte, fica aqui a advertência, um abraço e um agradecimento para o professor Paulo Gomes por essa importante contribuição. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é do Rogério de Freitas e ele nos questionou assim: professores, num contrato de cessão de equipe operacional e equipamento, como fica a retenção previdenciária? É atividade de construção civil. Olha, Rogério, essa sua pergunta ela é relativamente simples, porque quando a gente fala de atividade de construção civil, o artigo 117, lá no inciso 3º, da IN 971, prevê que a retenção deve incidir tanto quando o serviço é prestado mediante empreitada, como também se ele é prestado mediante cessão de mão de obra. Então, ainda que não houvesse a cessão da equipe operacional para executar a atividade, seria, mesmo mediante empreitada, uma hipótese de retenção, salvo aquelas dispensas que estão previstas lá no artigo 143 da mesma instrução normativa. A outra dúvida é do Otaciano Lopes e ele nos questionou assim: quando se deve aplicar o artigo 149 da IN 971 de 2009? Olha, Otaciano, eu estou imaginando que você está se referindo ao artigo 149, inciso 7º, que fala que órgãos, autarquias e fundações de direito público estão dispensados da retenção quando da contratação de obra de construção civil por empreitada total ou parcial. Neste caso, você deve aplicar sempre, desde que seja uma obra de construção civil, ainda que o prestador seja do Simples Nacional. Ou seja, quando o prestador é do Simples, via de regra, na contratação de obra, a retenção seria devida. Mas nesse caso, se o seu perfil é de órgão, autarquia ou fundação, ainda que o prestador seja do Simples, a retenção está dispensada na contratação de obra de construção civil. A outra dúvida é da Jane e ela nos questionou assim: se uma construtora tem diversas obras e uma obra acabou e ficou um saldo de retenção para compensar, esse saldo eu posso ir compensando nas outras obras? Jane, isso é perfeitamente possível e isso você vai encontrar de maneira específica lá no artigo 88 ou 88A da Instrução Normativa número 1717 de 2017 da Receita Federal. E lá você vai ver especificamente no artigo 88, parágrafo 4º, essa previsão para aqueles que ainda não utilizam o E-Social, e o artigo 88A trata de uma maneira mais genérica para aqueles que utilizam o E-Social. A grande diferença é que quem utiliza já o E-Social pode utilizar saldo de crédito previdenciário para compensar outros tributos federais, algo que ainda não é permitido para aqueles que estão transmitindo as informações previdenciárias através de GFIP. A última dúvida é da Regiane Valadares e ela nos mandou o seguinte questionamento: no serviço prestado do item 7.05 da Lei Complementar 116 de 2003 para órgão público, havendo retenção de INSS com destaque na nota fiscal, mas sem destaque de imposto de renda, eu queria saber o embasamento legal para reter o imposto de renda. Olha, Regiane, essa sua dúvida ela é interessante e a gente precisa fazer uma grande distinção. Você apenas cita órgão público e a gente fica sem saber se é órgão público federal, estadual ou municipal. E eu digo isso porque a orientação ela vai variar a depender do perfil desse órgão público. Se for um órgão público federal, a retenção ela é devida com base na IN 1234 de 2012, que regulamenta o artigo 64 da Lei 9.430 de 96. E lá está dito que os órgãos públicos da União são responsáveis pela retenção quando da contratação de qualquer serviço ou bem adquirido. Então, nesse caso, a retenção seria devida. Mas, se você está se referindo a um órgão público estadual ou municipal, aí a orientação é um pouco diferente.
porque para esse perfil de tomador, o embasamento está no Decreto 9.580 de 2018, e lá não consta, na lista de serviços sujeitos à retenção, as atividades de construção civil. Então, nós temos ali a previsão para serviços de engenharia, mas que são aqueles serviços típicos da profissão de engenheiro. Eu estou imaginando que se você contrata uma reforma predial, por exemplo, do 7.05, pegando esse exemplo que você citou, se você é um órgão público estadual ou municipal, a retenção ela já não seria devida e essa falta de destaque dessa retenção na nota fiscal está correta. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast. Foi muito bom estar aqui com vocês e ansiosa para a próxima pauta, referente às notícias de novembro. É isso mesmo, pessoal. Foi um prazer estar aqui para trazer para você tudo que há de mais importante, que aconteceu de mais importante no mês de outubro de 2020. Não deixe de continuar acompanhando o Foco Tributário através dos nossos perfis nas redes sociais, inclusive as nossas aulas semanais ao vivo, que fazem parte do projeto Foco Tributário na Prática. E é de lá que a gente tem tirado várias perguntas que têm sido respondidas aqui nessa última sessão do nosso GTcast. E também não deixe de participar do nosso canal no Telegram. Você pode procurar aí através do seu aplicativo por @Foco Tributário e fazer parte dessa comunidade, que através do Telegram tem recebido notícias e informações ali diariamente a respeito daquilo que envolve essa temática. Um abraço para você também, Gustavo, e até o próximo programa. Um abraço, pessoal, um abraço para a Aline, para Alexandre. Eu acho que a nossa pauta foi muito boa e eu já vou deixar minha aposta para a nossa próxima pauta. Eu acho que vamos falar de E-Social e FD-Reinf de alguma forma. Já deixo aqui, deixe seu comentário também, seu questionamento, caso tenha ficado. E, se quiser, nos diga se você acha que voltaremos a tratar dessa pauta de E-Social e FD-Reinf no nosso próximo programa. Um grande abraço.